Romanos capítulo 1, ok? Romanos 1, por favor. E nós lemos hoje, ou pelo menos refletimos hoje sobre Romanos 1, 6. E agora à noite eu gostaria que falássemos ou pensássemos em Romanos 1, 7, que é exatamente a sequência. Nós vamos ler o verso 6 e vamos ler juntos o verso de número 7 também, tá? Vamos ler. E Paulo escreveu assim, verso 6, de cujo número sois também vós, diz ele, chamados para sedes de Jesus Cristo. E acrescenta no verso 7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, e agora mais uma vez, chamados para sedes santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse verso 7, e nós temos mais uma vez aí o chamado que aparece. Tá? Bom, vou contar para vocês uma pequena história para introduzir o que nós vamos pensar. Eu, em uma dessas viagens que fiz, já várias delas feitas, mas uma delas, acabei indo conhecer um membro da igreja que recebeu-nos para que fizéssemos refeição em sua casa, uma casa grande. E logo que entramos na entrada da casa, havia, na verdade, um viveiro, onde ele tinha alguns pássaros ali, presos. Não muitos, alguns pássaros, uma meia dúzia de pássaros. E eu observei o viveiro grande, colocado ali dentro da casa dele, até ocupava boa parte do jardim da casa. E claro, veio aquele sentimento meio ecológico. As crianças, também à noite? Tá, ok. As crianças, por favor, aqui, dá um pause aí. Então veja bem, era um viveiro, como eu disse, meia dúzia de pássaros ali. E me deu aquele sentimento meio ecológico, né? Anti-prisão, aliás, eu não gosto de pássaro preso, é minha perspectiva mesmo, já prefiro admirá-los soltos. E fiquei observando aquilo, inclusive havia um canário, alguns tipos de pássaro, alguns mais raros, e fiquei observando e achando meio incoerente aquele comportamento daquele membro da igreja, etc., mas preferi não tocar no assunto. Durante a refeição, claro, não resisti e perguntei, olha, eu observei que o senhor tem um viveiro, etc., com alguns pássaros e tudo mais. O senhor cria pássaros, compra, caça? Já provoquei para saber como é que ele conseguiu os pássaros. Ele riu e falou, não, pastor. Na verdade, tudo isso começou com um pássaro que apareceu aqui em casa, ferido, machucado, e ele não tinha como sair, não tinha como... E eu comecei a alimentá-lo. E ele, na verdade, é um dos que está lá, mas ele não consegue mais voar, então eu o guardava numa gaiola. E fiquei, claro, aí depois pensando no pássaro, com pena do pássaro, então eu fiz o viveiro e coloquei o pássaro lá. Depois, aqui um pessoal que eu conheci, que é pessoal do IBAMA, e eles, quando apanham um pássaro que precisa de cuidados, eles trazem para mim, fica comigo até eles se recuperarem, e depois eles levam e soltam o pássaro, mas um deles fica sempre lá. Eu falei, mas então por que você fez um viveiro tão grande para o pássaro? Eu falei que na verdade eu não tinha mais como colocá-lo em liberdade, e a gaiola era muito pequena, então eu quis dar a ele a maior sensação de liberdade que ele pudesse. E coloquei no viveiro maior que eu pude construir, para que ele pudesse ali usufruir da liberdade. Nosso problema com santidade é isso. Nós fomos afetados pelo pecado e não somos mais capazes de viver em liberdade. Então Deus, em sua graça, nos concedeu a santidade, que é o local onde nós usufruímos da maior liberdade possível, porque não podemos mais usufruir da liberdade plena. É sobre essa santidade que eu gostaria de falar com vocês. Tá bom. A nossa visão sobre a santidade é uma visão negativa, tá? Uma visão distorcida,
Nós não vemos santidade da maneira como Deus vê, nós não vemos santidade da maneira como Deus propõe. Santidade é até uma palavra proibitiva e quase que, na realidade, uma palavra que nos causa uma certa repreensão em si. Nós nos sentimos meio reprimidos com a própria ansiedade. Uma troca, uma substituição. Ela queria que eu falasse de lado, porque ela não ouve. Ele é deficiente auditiva, então se ela não ver os lábios falando, ela não entende, tá? E no meu caso, mesmo vendo, já não entende muita coisa. Então a substituição aqui é apenas técnica. Pode passar, obrigado. Então, veja bem, a santidade, diz David Wells, é um livro que eu comecei a ler, li uma amostra do livro, não comprei ainda, estou esperando receber o pagamento para comprar, mas é um livro muito interessante, eu vou citá-lo aqui algumas vezes, mas David Wells, ele escreve nesse livro que a santidade começa com Deus. Discussões que tratam da santidade como aquilo que nós não podemos fazer, em outras palavras, é o que ele está dizendo, já começa errado, tá? Porque a santidade em si, na realidade, trata daquilo que Deus é. Quando nós queremos falar de santidade, nós temos que, em primeiro lugar, observar quem Deus é, definir o que Deus é para entendermos a santidade. Por favor. David Mattes é outro autor, ele cita que, na verdade, a razão por que eu digo isso, que ele disse no parágrafo anterior no livro dele, é porque todo esforço para definir a santidade de Deus é dizer que santidade significa que Deus é Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que essa é claramente uma definição do próprio Deus, ou, se preferirem, um atributo dele. Deus é santo, é a descrição comum na Escritura. Então, santidade, para nós compreendermos, nós temos que começar a entender Deus, entender a pessoa de Deus, entender quem Ele é. Só podemos entender a santidade relativa a nós quando nós entendemos o que santidade é em Deus, na pessoa dele. E é isso que ele descreve aqui, tá certo? Por isso que em muitos textos, como Pedro, citando, claro, aqui o texto de Deuteronômio, sede santos porque eu sou santo, tá certo? A nossa santidade é em decorrência daquilo que ele é. Aí, nesse sentido, como nós vimos hoje, nós somos chamados para ser dele, mas nós somos chamados para ser santo. E aí, por favor, próximo. Pode passar. Isso. Nossa chamada é para ser como ele é, de fato. Então, não apenas chamados para ser dele, mas ser chamado para ser como, na verdade, ele é. Deus nos chamou para sermos exatamente aquilo que ele nos criou para ser, e aí, claro, isso implica nessa santidade. Por favor. A todos os amados de Romanos que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Esse é o texto que lemos, pode passar. Tá? Então, a primeira coisa é lembrar, mais uma vez, o que o chamado significa. Não significa um chamado diferente do outro chamado. Não são dois chamados. Tá? Eu não sou chamado para ser dele, chamado para ser santo, chamado para ser isso. Não é, na verdade, um elenco ou um cardápio de chamados nos quais nós temos alguns conjuntos de coisas que devemos ser. Mas, na realidade, esse texto é consequência do verso 6. Se eu sou chamado para ser dele, isso como consequência, naturalmente, implica num chamado para ser santo como ele é, ou ser como ele é, de fato. Aliás, tem um livro muito interessante, aqui um parêntese mesmo, me lembrei agora, para vocês que gostam de ler C.S. Lewis, o Alexandre e a Nathalie estão ali adentrando já a literatura de Lewis, mas para quem gosta de ler Lewis, tem um autor, se eu não me engano, chama Peter Kraft, escreveu um livro chamado O Diálogo. Tá? Muito interessante esse livro, acho que não publica mais. E o Diálogo é, na realidade, uma imaginação de um autor que conhecia bem, digamos, estudioso de Lewis. No dia 23 de novembro de 1963, faleceram no mesmo dia C.S. Lewis, na Inglaterra, faleceu também nesse mesmo dia John Fitzgerald Kennedy, assassinado em Dallas, e faleceu nesse mesmo dia um outro autor que talvez não seja muito conhecido, alguns vão conhecer, Aldous Huxley, tá certo? Que escreveu O Admirável Mundo Novo, etc., que é um existencialista, no mesmo dia.
O autor, que conhecia bem o pensamento de Lewis, chamado Peter Kreeft, resolveu bolar, no seu livro, muito tempo depois, o encontro antes do juízo final, sabe aquilo, na sala de espera, aguardando ser chamado para o julgamento. Ele bolou o encontro dos três. Um existencialista, o Huxley. O outro, um cristão humanista, Kennedy. E o outro, um cristão de verdade, Lewis. E o livro inteiro é o diálogo entre eles, ou seja, o diálogo entre o humanismo, o cristianismo e o existencialismo. Muito interessante. E o que eu acho interessante no livro, poucas coisas eu me lembro, mas uma delas é no diálogo que ele tem com Kennedy, claro, Lewis com Kennedy, e Kennedy falando do esforço do humanismo para tornar o homem um grande homem, para tornar um homem melhor. E essa é a resposta de Lewis. Fala, esse é o problema com vocês humanistas. Vocês se esforçam o tempo todo para tornar o homem um homem maior, um grande homem, quando Deus está interessado em nos tornar em pequenos cristos. Essa é a diferença. Claro, Deus quer que sejamos como Ele é. E se Ele é santo, como consequência, nós devemos ser santos também. Por favor. Mais uma vez, o chamado significa que somos passivos no processo, tá? Nós, na verdade, somos chamados para ser, existe um esforço, existe nossa participação, mas é Deus quem nos chama, Deus quem nos escolhe, Deus quem nos elege, é Deus quem nos torna, de fato, santos assim, tá? Ele nos chamou, significa, então, mais uma vez, que não é uma opção, não é uma alternativa, não é, na verdade, eu e você ter uma espécie de vocação, não é uma habilidade, mas chamada é um propósito. Deus nos chamou para ser santos. Esse é um objetivo, essa é a razão pela qual Deus nos chamou. É o objetivo do próprio Deus. Quando Ele me elegeu exatamente isso. Aliás, em Efésios, capítulo 1, fica muito claro isso, que Ele, em amor, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Tá? Ser santo numa população pecadora como a nossa é fácil, difícil é ser santo diante de Deus, mas Ele nos chamou já com esse propósito, isso é sempre muito claro, tá? Ou seja, todavia, diz Paulo, esse é um texto interessante, eu vou explicar o contexto, para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E acrescenta, e um só Senhor Jesus Cristo, por quem são todas as coisas e nós também por Ele. O contexto dessa passagem é quando havia aquela discussão de se eu devo ou não comer comida sacrificada ao ídolo, se eu devo ou não me alimentar. E os mais legalistas diziam não. Para vocês talvez o contexto não fique muito claro, mas naquela época as cidades tinham seus centros comerciais, suas praças centrais, onde estavam os templos principais. E todas as feiras, ou seja, todas as vendas, mercadorias que eram vendidas nessas praças. Nelas ficava uma plataforma mais ou menos como essa, chamada Bema, que é na verdade aonde os julgamentos aconteciam. Você tem que lembrar disso quando ler 1 Coríntios 6, em que Paulo diz que na verdade os cristãos estavam julgando, ou levando suas causas para gentios ou para pagãos julgarem, incrédulos julgarem as suas causas na presença dos outros. É o que está lá em 1 Coríntios 6, ele vai dizer, ou seja, é nessa praça pública que todo o alimento que sobrava dos sacrifícios nos templos, eram vendidos. Então, claro, os mais zelosos, digamos assim, diziam que não podemos comer comida sacrificada aos ídolos que eram vendidas no mercado. Paulo, por sua vez, vai dizer, não tem problema nenhum. Por quê? Porque quem criou o animal foi Deus, e o ídolo nada é. Esse é o argumento dele. O ídolo não vale nada, não existe, portanto, se der graças a Deus pelo alimento, você pode comer sem problema nenhum. Isso não tem nenhum problema, não existia como identificar, inclusive, essa carne que tinha sido sacrificada ao ídolo ou não. Então, Paulo diz que sim, e faz uma ressalva, isso não quer dizer que você deve entrar no templo e comer a carne sacrificada durante o culto que eles realizam lá. Mas significa sim que você pode comer com liberdade. E na argumentação dele a favor disso, veja bem, uma coisa completamente prática, cotidiana, que tem a ver com santidade, sim, o que eu devo, o que eu não posso fazer, essas questões todas, Paulo apela para esse argumento fundamental, ou seja, nós existimos para Deus. É para Ele que existimos.
E todas as coisas existem por Jesus Cristo, e é por Ele também nós existimos. Então, a definição clara aqui dessa posse que vimos. Portanto, o chamado que Deus nos traz não é para fazermos coisas, mas para sermos santos. Tá? Ninguém faz santidade, mas na nossa mente é assim que funciona. Santidade está ligada no nosso conceito à coisa que eu faço e que eu não faço. Se uma pessoa quer ser muito certinha, o que a gente diz? O cara quer ser o santo, só faz coisas que parecem. Então, para nós, santidade está ligada a fazer, quando para Deus, santidade tem a ver com ser. Eu sou. Porque Deus não está preocupado apenas com o que você faz. Deus está, de fato, profundamente preocupado, interessado no que você é, no motivo pelo qual você faz. E isso está ligado àquilo que você, de fato, é. Por isso, precisamos repensar. De onde vem a nossa dificuldade, então, para pensar em santidade? Aqui, duas questões, ou pelo menos duas situações. Primeiro, para nós, santidade é o inverso de felicidade. Qual que é o conceito que a gente tem de santo? Sempre um cara emburrado, de preferência pastor. Cara feia, mal-humorado. Santidade para nós não tem a ver com diversão, concorda? O olhar que nós temos para Deus é de um Senhor que está lá em cima, e quando a gente está mais se divertindo, Ele estraga os nossos prazeres, Ele interfere para interromper o nosso prazer. Já contei essa história para vocês, mas ela é engraçada e é verdadeira. Uma senhora que eu conheço, um casal, que viajou com as filhas, e ele levou a sogra, a avó das crianças, e foram para o Nordeste, passear no Nordeste, em Fortaleza, conhecer praia, etc. O marido, o pai da família, o genro, né, na verdade, era presbítero, inclusive, de uma igreja e tudo mais. Passearam quarta, quinta, sexta, sábado. Quando chegou domingo, falou: gente, hoje é dia da gente ir para a igreja. Hoje não tem praia de manhã, não. Nós vamos para a igreja. E saiu procurando uma igreja. Igreja, em algumas cidades praianas, não é fácil de achar, ainda mais funcionando no domingo, mas ele saiu procurando, não achava, pediu informação no meio do caminho, alguém indicou para ele: está ali, ó. Se eu fizer aqui, ali, assim, tem uma igreja lá. Aí ele chegou, desceu, tinha uma igreja batista, aberta. Ele falou: ótimo, vamos descer. Desceu todo mundo, menos a sogra. E ele voltou: minha sogra, a senhora está passando bem? Estou. Assim, com aquela gentileza de sogra: estou. Mas a senhora não vai entrar na igreja? Não. Por que não? Quando que eu vou entrar numa igreja com um nome desse? Estava escrito lá: Igreja Batista dos Prazeres. Porque ela ficava no bairro dos... Porque na mente das pessoas, prazer e Deus não combinam. Tá? Deus não está relacionado com o nosso prazer. E é por isso que, na verdade, a gente olha a santidade de uma perspectiva negativa. Sabe? Como se fosse o oposto da nossa felicidade. Quer ser feliz? Não seja santo. Concorda? Você quer santo? Quer ser santo? Abstenha-se da felicidade. Desista dela. Porque essa é a visão que as pessoas têm. O santo é aquele que não pode fazer. É aquele que não se diverte. É aquele que é cheio de proibições. Aquele que é cheio de regra. Não bebe, não joga, não pensa e nada mais. O crente, na verdade, é aquela pessoa que está... O santo tem que ser alguém que, na verdade, não age. Ele tem que ter uma vida meio alienígena, tá? Porque, na realidade, ele não pode ser uma pessoa normal que usufrua da vida, porque para nosso conceito é isso. O que me surpreende é aquela estatística ali. Tá? E ela não é precisa, não, porque fui eu que fiz. Tem muito mais coisa que isso. Mais de 400 vezes eu contei o verbo no imperativo dizendo: alegrai-vos, exultai, jubile-se. Deus é o maior interessado na nossa felicidade. Vários. Um exemplo é o Salmo 104:3. Em várias ocasiões aparece juntos, ou seja, eu me alegrarei no Senhor.
A minha alegria está nele. A minha alegria é a alegria que eu recebo dele. E é essa perspectiva que dificilmente conseguimos unir. Nós separamos a alegria, separamos a felicidade de Deus. E é exatamente aqui que cometemos o maior dos nossos erros. Porque, na verdade, abrimos mão da verdadeira alegria e felicidade na expectativa de que o pecado nos dê alegria. O pecado não é fonte de alegria. Pode ser fonte de prazer. Mas lembre-se, o prazer do pecado vem sempre acompanhado de angústia. Mas isso, claro, é alguma coisa meio fora de sentido, né? Ou talvez fora de moda, né? Falar assim, mas Deus é o maior interessado na nossa alegria. Por favor. A felicidade, uma vez que ela se transformou no nosso objetivo, nosso objeto, a santidade passou a ser um obstáculo para alcançar isso. Essa frase é esse livro que eu mencionei, Deus em um terreno baldio, Deus em um terreno abandonado. God in the Wasteland é exatamente isso, Deus foi abandonado num terreno baldio. O autor é David Wells. Estou muito interessado em ler, não continuei lendo porque não dava tempo, tinha que preparar aqui para o acampamento, mas vou continuar a ler porque achei muito interessante a perspectiva dele. Não é um livro necessariamente ideológico, nem ele aborda do ponto de vista sociológico, ele faz uma análise da nossa cultura, da cultura norte-americana. Aliás, o livro começa assim, ele está dirigindo o carro, quando um carro cruza na frente dele, ele tem que fazer uma freada brusca, e o carro segue, é uma caminhonete, e na carroceria da caminhonete está escrito Maguire, tá certo? Está escrito Jesus Cristo. Maguire é, na verdade, um político local, com as mesmas letras, e letras pequenas que ele não conseguiu entender, e ele começa a perseguir o carro para tentar ler. E o dono da caminhonete provavelmente achou que ele estava perseguindo para tomar alguma satisfação, então fugiu dele e ele foi atrás. Ele queria ler o que estava escrito em letras pequenas, mas as mesmas letras que estavam escrito Jesus Cristo do lado direito, estava escrito Maguire do lado esquerdo. E ele perseguindo para tentar identificar o que estava escrito. Não conseguiu. Mas a partir daí ele começa a abordar no livro que Jesus e Maguire têm a mesma função, o mesmo papel, a mesma importância na sociedade atual, independente de quem seja Maguire. E aí ele começa a discorrer sobre isso e falar sobre isso. Mas veja uma frase dele aqui. O problema fundamental do mundo evangélico é que Deus foi colocado inconsequentemente fora, longe da igreja. Sua verdade está tão distante, sua graça é tão ordinária, seu julgamento é tão benigno, seu evangelho é tão fácil e seu Cristo é tão comum. Deus se tornou tão irrelevante que a igreja não permite que ele molde seu caráter, opinião e prática. E eu gostaria que o Elcio estivesse errado, mas não está. Não é Deus mais quem molda o nosso caráter, nem a nossa opinião, e consequentemente não a nossa prática. Nós temos diante de nós exatamente esse desafio. Ou você entende isso, ou você vai ser fruto dessa geração e dessa sociedade. Você vai pensar dentro da caixa. Você vai estar exatamente ali, raciocinando como o mundo. Imaginando que Deus seja contrário ao nosso prazer. Que Deus seja o oposto, um obstáculo para a nossa felicidade. Aí você se torna um pecador angustiado pelo pecado, ou um crente frustrado porque queria cometê-los e não pode, porque a religião dele não permite, né? Como se isso fosse de fato o chamado que Deus nos deu. Deus não nos chamou para isso. E santidade está intimamente relacionada à nossa felicidade. Senão vamos ver um exemplo prático aqui, por favor. Como deveríamos ver? Eu quero pedir a você que abra o Salmo 99, por favor. Salmo de número 99. Veja bem, o texto é conhecido, tem até um cântico com essa letra, né?
Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, sobremodo elevado, diz ele, acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça e firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exultai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome chamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus. Foste para eles perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Salmo 99, como exemplo, por favor. Aí a perspectiva, é claro, de santidade. 3 estrofes, todas elas terminam do mesmo jeito. Porque ele é santo e porque o Senhor é santo. Vocês percebem isso? Verso 3, verso 5 e verso 9 estão encerrando as estrofes e todas elas estão exaltando a santidade de Deus. É por isso que a nossa versão Almeida em português, corrigida, atualizada, se é que você tem em mãos, está dizendo em cima, no título que dá ao Salmo, santidade de Deus, porque é o conteúdo do Salmo. O Salmo trata dessa santidade de fato, descreve. Além disso, observe que há uma clara comparação aqui entre o Salmo, e o texto do Salmo 99 e o texto do Salmo 97. Eu vou pedir para passar um pouco, está no quadro seguinte. Pode passar até o próximo slide. Pode ir mais uma vez, tá? Isso, obrigado. Está aí o início do Salmo 99 com o Salmo 97. Eles estão comparados. E é interessante isso, porque todos dois falam do reino, o Senhor reina. O Salmo 97 começa dizendo, reina o Senhor, e consequentemente, regozije-se toda a terra, porque o Senhor reina. O Salmo 99 diz, reina o Senhor, e portanto toda a terra tem que tremer diante dele. O Salmo 97 termina dizendo, alegrai-vos no Senhor aos justos e dai louvores ao seu santo nome, porque ele é santo, alegrai-vos nele. O Salmo de número 99 termina dizendo, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque o santo é o Senhor nosso Deus. Claro que o Salmo 97 e o 99 estão próximos ali, mas observe esse pequeno detalhe. É que o reino do Senhor, do Salmo 97, deveria levar todos os povos a alegrar-se nele. E o reino do Senhor, no Salmo 99, deveria levar todo mundo a temê-lo. Porque ele é santo e nós devemos temer o nome dele. Não estamos falando com qualquer um. A questão aqui é da importância do temor de Deus. Mais uma vez eu digo que essa é a nossa dificuldade, relacionar alegria com temor. A gente pensa que temer a Deus implica em ser realmente alguém que precisa banir a alegria. Nós temos uma alma meio católica, não sei se vocês concordam. Conversávamos esses dias sobre isso, né? Nosso casamento é muito católico, nossas cerimônias fúnebres são muito católicas, ainda chamamos de velório. Velório é você colocar vela para iluminar o caminho do falecido para que ele chegue no lugar certo. Nós somos muito assim, nós trazemos essa herança, que é uma herança antiga. Uma delas é a nossa valorização do sofrimento. Se você visitar alguma igreja, eu fui em algumas igrejas, particularmente da Europa, elas foram construídas para ser lúgubre. A alegria ali não é, geralmente são escuras, geralmente elas te induzem ao sofrimento. As imagens que você vê são sempre imagens de causar dor, porque na verdade é uma valorização do sofrimento, como se sofrimento fosse santidade. E nós trazemos isso na nossa alma brasileira, culturalmente marcada pela nossa colonização. E nós temos dificuldades em entender que ser santo é ser de fato alegre. Tanto que se você chega na igreja e tiver alguém muito alegre, essa pessoa vai ser chamada de irreverente. E o mal-humorado, emburrado, antipático, geralmente até mal educado,
que fica sentado no banco, não cumprimenta ninguém, aí todo mundo acha que a pessoa é reverente. Não existe reverência aí. Reverência não é, de fato, nada que exclua alegria. Se o Senhor reina, tema o Senhor, mas ao mesmo tempo, alegre-se nele. O nosso culto, a nossa adoração deve ser sempre alegre e reverente. Mas parece que a gente não consegue juntar as duas coisas. A gente acha que se formos alegres, somos irreverentes. Se formos reverentes, não temos como ser alegres, mas não é esse o princípio bíblico. Voltando lá então aos slides que ficaram, isso. Então, como na verdade a santidade de Deus se expressa no Salmo 99, que é o importante, vamos lá. Primeira coisa que ele diz, é um ser separado. Veja bem, primeira estrofe, reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado, acima de todos os povos. Celebrem o seu nome porque ele é santo. O Senhor está acima de tudo. O Senhor é um Deus separado, é um ser separado de nós. Deus não faz parte da criação. É esse o sentido de santidade. Santidade não é você, na verdade, manter comportamentos puros. Na verdade, a santidade é você entender que existe uma separação e Deus está completamente separado porque Deus está acima de nós. Os teólogos sistemáticos vão dizer e falar da imanência de Deus. Deus é aquele que está acima e, portanto, não é igual a nós. É isso que essa primeira estrofe trata. Segunda estrofe, por favor. Deus é poder, justiça e equidade. Verso 4, és rei poderoso que ama a justiça, firmas a equidade e executa juízo e justiça. Justiça, equidade e poder aqui é a manifestação da sua santidade. E ele conclui na última estrofe, veja bem, exatamente o oposto. Ele fala da imanência, ou seja, da presença de Deus. Moisés, Arão e Samuel falavam e Deus, quando a gente fala da imanência, Deus está acima e separado de nós. Quando a gente fala da imanência, da transcendência, Deus está acima de nós. Quando nós falamos da imanência, Deus está presente conosco. Ele nos ouve, ele respondia, ou seja, é um Deus que está conosco e é um Deus que está acima de nós. Mas o Salmo 99 nos ensina exatamente o que essa santidade é. Pode ir? Tá certo? Próximo, então. Mas o que isso tem a ver com o que nós chamamos aqui no capítulo Romanos 1, verso 7, de santidade, ou de sermos santos? O que isso tem a ver com o nosso chamado? Em primeiro lugar, Deus nos diz que para isso fomos chamados, exatamente para ser como Ele é. Não estou dizendo que você tem que ser imanente, tem gente tentando, ou transcendente, tem outros que tentam também, mas eu estou dizendo que nós temos que ser como Ele, da maneira como Ele é. O que Deus é o que devemos ser. Você tem dúvida do que você precisa ser nesta vida? Está claro. Em cada situação, em cada circunstância, você tem que agir como Deus. Tá? Existia um livro antigo, aí os adolescentes antigamente tinham que ler alguns livros, era obrigatório, tá? Ler. Eu tive que ler alguns então. Nem todos concordavam perfeitamente, mas tinham lá. Eu me lembro, por exemplo, não sei quantos leram aqui, Mais Puro que o Diamante, mas tinha que ler. Era um livro que precisava ser lido, né? Mas tem um outro muito conhecido, que era a leitura obrigatória. O que faria Jesus em seus passos? Jesus, obrigado. Aqui, Eliane também leu. Em seus passos, o que faria Jesus? O livro é bem interessante, mas basicamente é isso. O autor o tempo todo pergunta, na verdade, em circunstâncias, em determinadas circunstâncias, a pergunta que eu devo fazer é: o que Jesus faria? Tá certo? E essa resposta me dá um indicativo do que eu devo fazer. Mas veja bem, a tese não está ligada em fazer, a tese está ligada em ser. Ser como Ele é. Ser da maneira como Ele é. Esse é o ponto. Próximo. Veja bem, observe. Os amados de Deus, é o que ele diz no texto. Aos amados de Deus que estais em Roma. Deus não chamou o mundo para ser santo. Deus chamou a igreja para ser santo no mundo corrompido. Tá?
Não há como dourar a pílula e nós vamos voltar a esse assunto mais tarde. Mas veja bem, Deus nos chamou para sermos santos. Quem? Aqueles que Ele chamou. Então, ser salvo significa exatamente isso, é com essa implicação dessa salvação. Por favor. Ali, só voltando um pouquinho, isso significa que Deus quer restaurar ou restaura em nós a sua imagem e semelhança. E aqui que está a ideia da cosmovisão bíblica, tá? Ou seja, criação, queda. E aí vem a redenção. A redenção é fazer com que eu e você voltemos a expressar a imagem e semelhança de Deus. Deus, quando criou todas as coisas, ao homem fez o homem a imagem e semelhança dele. Tem gente que ainda entende que mais semelhança tem a ver com a forma física. Não tem. Foi Deus quem tomou a nossa forma em Jesus Cristo, e não nós que fomos formados fisicamente como Deus, porque Deus, na verdade, não é, na sua essência criação, um Deus, na sua essência, já na nossa criação, um Deus que tivesse corpo, portanto, Ele nos criou. É Jesus quem toma a nossa forma, toma a forma de servo, como Paulo escreve. Mas, na realidade, a ideia é que imagem e semelhança é eu trazer comigo e você também, trazer essa virtude, esses atributos que Deus tem, é sermos como Ele é, e por isso a redenção se aplica aí ao retorno da nossa imagem e semelhança. E mais ainda, Deus quer que sejamos santos em Roma. Vós que estáis em Roma. Aos Efésios ele diz isso mesmo, aos santos que estão em Éfeso. Estão em Cristo e estão em Éfeso. Nós temos, como diz John Stott, uma dupla cidadania. Eu sou cidadão do reino de Deus, mas sou cidadão brasileiro, né? E tenho que respeitar a lei, como vocês viram agora há pouco, eu estava trajado para lembrar vocês. Mas eu sou, na verdade, cidadão de dupla cidadania. Então eu vivo sob as leis de Roma, mas vivo também sob as leis de Deus. E é essa dupla cidadania que, na verdade, implica em ser santo num mundo que não é santo. E ser exatamente aquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu gostaria de concluir contando aqui essa parábola, não é minha, tá? Então, por favor, não, a autoria depois eu digo para vocês de quem que é, se vocês quiserem. Mas é uma parábola interessante, não sei se vocês aqui, alguém já ouviu a parábola sobre o reino das rãs. Não, eu conto então para vocês. Havia em uma floresta muito densa, muito escura, uma mata curta, um poço profundo de águas escuras, onde havia um reino, digamos assim, de rãs. Só as rãs viviam ali, tá certo? Todas elas amigas da Iglaia. Mas havia lá um reino cheio de rãs. Eram rãs bastante evoluídas, tá? Já bastante desenvolvidas, digamos assim. Eles tinham lá o seu governo, tinham, na verdade, a sua democracia, partidos políticos, tudo ali. Era tão avançado que tinha, inclusive, um cinema. E durante aquele período, se não me engano, estava em cartaz aquele filme Rambo, cujo personagem principal andou entre nós aqui durante o jantar. Ou seja, era um reino que, na realidade, convivia bem. As rãs viviam bem, em paz, ali no seu poço. Um dia, um pintacilgo, voando desavisadamente, pousou numa árvore e viu o poço. E ao ver o poço, ele ficou com pena das rãs, porque elas nunca tinham saído do poço. Elas viviam ali naquele poço, naquela escuridão, e nunca tinham conhecido nada do que ele conhecia, como pássaro. Então, claro, ele resolveu pousar todos os dias pela manhã, na beira do poço, e cantar o que ele conhecia, as maravilhas que ele já tinha visto. E começou a cantar e ensinar essas músicas para as rãs, sobre os montes, os vales, as campinas, florestas, cores, flores de todas as ordens, céu azul, nuvens brancas. Começou a cantar toda a maravilha que ele conhecia e que as rãs nunca tinham visto.
Quando ele começou a fazer isso, lógico, causou um reboliço no reino das rãs. As rãs mais novas adoraram, mas aquelas mais velhas começaram a duvidar. Começou-se então a discutir e a verificar com os cientistas, e era notícia no jornal, tipo coronavírus, todo dia passava uma mensagem falando acerca daquela coisa, porque não sabia o que era. Era um pássaro, mas nunca tinham visto aquilo na vida. Parado na beira do lago, cantando. E cantando coisas que eles não conheciam. Eles estranharam aquilo e começaram a discutir, afinal de contas, o que era aquilo. Logo, o partido de oposição disse que isso era coisa do partido da situação para desviar a atenção para os problemas que o poço tinha. Tá? Então, esse era o problema. Por outro lado, o partido da situação disse que isso, na verdade, era coisa do partido de oposição para, na verdade, abalar a paz e a ordem que estava colocada e prejudicar ali o governo. Nada mais do que interesse político nessas ações. Reuniram a Assembleia para decidir o que fazer. E na manhã seguinte, quando o pássaro pousou para cantar, prenderam o pássaro e o mataram. E proibiram as rãs de cantarem as suas músicas. Jesus nos ensina e nos mostra um mundo maravilhoso que você não conhece. Mas a decisão é sua, se você quer continuar no poço, vivendo essa vida medíocre, que tenta arrancar a felicidade do que nos destrói, do pecado. Se você quiser olhar de maneira diferente, aprenda a ouvir as músicas. E você verá que existe um mundo maravilhoso em Deus, e que a santidade é, de fato, a raiz, é exatamente a origem da nossa verdadeira felicidade. Existem mais de 400 mandamentos de Deus para nós nos alegrarmos. Poderia citar vários deles. Eclesiastes vai dizer, na verdade, que de Deus procede toda alegria e todo prazer. Paulo vai escrever dizendo: alegrai-vos no Senhor, porque Deus deseja que sejamos um povo alegre. A questão aqui é em quem você vai acreditar. Como eu disse, fé é que gera o que sou, que aí sim gera o que eu penso, e o que eu penso vai definir o que eu sei, e o que eu sei define o que eu sinto, e o que eu sinto define o que eu faço, e o que eu faço define o que eu tenho. Se eu quero ter felicidade, comece lá atrás, crendo no Deus que nos ensina que, temendo o nome dEle, nós vamos encontrar alegria. Deus nos chamou para ser santos, e isso não é um peso, não é uma escravidão, é a maior liberdade que Deus pode dar a pessoas que, como nós, não podemos mais usar da liberdade plena. A santidade nos protege, nos guarda e nos dá a liberdade que precisamos. Deus nos chamou para ser santos, porque somos dele, temos que ser também como ele. Se você entendeu isso, eu espero que você usufrua de um acampamento que precisa ser santo. E porque ele é santo, ele é alegre, verdadeiramente alegre. Que Deus nos conceda essa graça. Vamos orar? Pai, eu te peço mais uma vez que nos ajude a entender estas verdades. Que o teu Espírito, que tem soberano domínio sobre os nossos corações, nos leve a crer e principalmente a nos render a essas verdades. Que seja assim, que durante este acampamento sejamos como tu és, que os nossos
atos, palavras, ações, pensamentos sejam consequência daquilo que somos e desejamos ser. Cumpra em nós o teu chamado. Permita-nos, como cantamos esta noite, nos oferecer ao Senhor, para de fato sermos como tu és, para a tua glória, meu Pai, acima de tudo também para a exaltação do teu nome no mundo pecador, mas também como consequência de tudo isso, a nossa alegria e a nossa felicidade. Nós rogamos assim, confiados em Cristo Jesus. Amém. Nós temos